Pessoal, e aí? Vamos lá fazer formulário? Chegou a hora, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, tá? Vamos fazer a revisãozinha aí, África, tá? Percursos 30 e 31, matéria aí do nosso formulário, ok? Vamos direto ao ponto. Questão número 1, tá? Explique como se deu a formação das atuais fronteiras dos países africanos, indicando a influência europeia no processo. Então, nós estudamos bastante essa questão das fronteiras, né? O primeiro mapa aí, esse que está mais como um mosaico, né? Com um fundo um pouco mais escuro aí, tá? Ele mostra a África como ela era antes da influência europeia colonizadora, a partir do século XIX. Tá? Ali você tem várias tribos, e aí você percebe que o adensamento dessas tribos é maior na África subsaariana. Até porque na África saariana, como o próprio nome diz, você tem o deserto do Saara. Tá? Então é uma região mais manicômena e mais erma, né? Uma região menos ocupada do ponto de vista populacional. Tá bom? E aí, como é que se deu a formação das atuais fronteiras dos países africanos, que está bem característica aí após a Conferência de Berlim? De lá para cá não mudou tanto, tá? Teve ali o Sudão, né, que foi subdividido para dar espaço ao Sudão do Sul, e alguns outros detalhes aí, mas basicamente esse mapa de fundo branco aí com as linhas pretas, ele é praticamente o mapa atual da África. Né? Então, como é que se deu a formação dessas atuais fronteiras? Né? Gente, as fronteiras foram feitas, né, usando aquela máxima dividir para melhor dominar. Né? Então, os países europeus que tiveram grande influência no processo colonizador africano, tá? Eles tiveram a ideia de separar os territórios na partilha da África, né? Dentro do contexto das reuniões da Conferência de Berlim. Tá? Alemanha, Bélgica, França, Itália, Portugal, Espanha, Inglaterra, né, participaram ativamente aí dessa divisão, tá? E para que não houvesse conflitos entre eles, eles realizaram essas divisões territoriais. O mais interessante da gente lembrar aí é que, nesse contexto, tribos inimigas foram colocadas o mais próximo possível para que elas autodestruíssem, né? E tribos aliadas foram separadas o mais distante possível, para que elas não se unissem contra o colonizador. E aí, mais uma vez, é a máxima dividir para melhor dominar. Ok, pessoal? Então, aqui a gente vai falar na questão 2 sobre as características do colonialismo europeu na África, distinguindo aí a partilha da África em relação à Conferência de Berlim. Por que essa distinção? Muita gente acha que é a mesma coisa, né? Você tem a partilha da África e a Conferência de Berlim. Na verdade, a partilha da África é descrita aí ironicamente nessa charge, né? Onde os países europeus, na pessoa de seus líderes, nas pessoas de seus líderes, estão dividindo a África como se ela fosse um bolo e deles, né? Então é uma ironia. A charge ela tem essa mágica, né, de trazer a informação de modo caricato e irônico, tá? E o que acontece? A diferença entre a partilha da África e a Conferência de Berlim é que a partilha foi o ato da divisão, a conferência foi o ato da decisão de dividir e como seria dividido. Né? Então, a Conferência de Berlim é a reunião onde líderes europeus decidem como é que a África vai ser dividida. A partilha da África é a divisão sendo efetivada propriamente dita. Tá? Então, temos essa questão aí. A gente sabe que dessas características aí que a gente pode citar, né, houve uma influência muito forte, uma desestruturação do sistema produtivo africano para que os locais colonizados pelos países europeus pudessem ser fornecedores de matérias-primas, ainda mais no contexto da segunda Revolução Industrial, iniciada aí no século XIX após 1850, né? Mais ou menos o período em que começou o processo neocolonizador no continente africano. Tá? E aí nós vamos ter esses locais deixando, por exemplo, de produzir alimentos para subsistência, né? Passando a serem formadas grandes fazendas do tipo plantation, onde você vai ter a produção de vários tipos de matérias-primas e alimentos que vão ser enviados para atender os interesses industriais e populacionais europeus. Bom, então a África
ela passa a produzir para a Europa e deixa de produzir para si mesma. Claro que tem exceções, mas em boa parte do território foi isso que aconteceu. Pessoal, número 3. Os colonizadores apoiaram-se em um conjunto de ideologias, segundo o qual o homem branco era superior e os colonizados eram inferiores e necessitavam ser civilizados. Né? Então, não bastasse a desestruturação praticamente total do sistema produtivo africano para passar a atender ao interesse dos europeus, prejudicando intensamente os africanos, né? Os colonizadores eles passaram a usar uma das estratégias no processo de colonização que a gente chama de racismo. Tá? Daí nasceu o racismo, que inclusive atinge o nosso dia a dia até hoje, tá bom, gente? E ele é baseado num conjunto de ideologias, como o próximo texto fala, né? Segundo o qual o homem branco era superior e o colonizado negro precisava ser civilizado. É como se o modo de viver dele, de, entre aspas, tá, gente, de pessoa inferior, não servisse e ele tivesse que adotar todas as regras propostas ali, na verdade impostas pelo homem branco colonizador. Essa charge aí, ela é bem triste, né? Mostra a imagem de pessoas sobre os ombros de pessoas negras, né, sendo carregadas, né? Então mostra aí a questão dessa influência forte, tá? E também mostra o quanto o homem negro, a mulher negra sofreram nesse processo e, infelizmente, seus descendentes vêm sofrendo até hoje por conta dessa questão ideológica que deu origem ao próprio racismo, né, que é um dos principais problemas que devem ser combatidos aí na nossa sociedade. Ok, gente? Vamos para a próxima. Olha lá. Então, a número 4, relacione o processo de descolonização do continente africano aos atuais conflitos na região. Tá? Então, a gente sabe que a África foi colonizada, né? Na verdade a gente chama de neocolonialismo, mas ela foi colonizada ali no século XIX, a partir de 1850, 1860, né? E esse processo colocou o território africano nas mãos dos líderes europeus e seus exércitos, né, que dominaram povos africanos. Tá? Só que aí veio a Segunda Guerra Mundial, né? Teve a Primeira e teve a Segunda. Na Segunda Guerra Mundial, os países europeus ficaram tão enfraquecidos, né, militar, econômica, política e estrategicamente, tá, que os africanos se sentiram encorajados de lutar contra esses europeus que os haviam colonizado, né? E aí iniciou-se um sangrento processo de descolonização. Na maioria das colônias, essa descolonização foi muito complicada, foi muito sangrenta. Tá? Em alguns casos foi pacífica, mas infelizmente predominou a violência nesses conflitos, né? Assim como foi violenta também a colonização, né? Os europeus, quando chegaram, muitos africanos se opuseram a esse processo e houve conflitos em que muitas pessoas morreram. Tá? Então, a descolonização não foi diferente. Então, africanos colonizados, ali, praticamente escravizados, vendo os europeus se enfraquecendo após a Segunda Guerra Mundial, observando o exército menos numerosos e menos armados naquele contexto, né, perceberam que aquele era o momento de ir para cima dos europeus para que eles pudessem tomar os territórios para si. Né? E aí a charge que está colocada aí para vocês, ela mostra um primeiro momento, durante a colonização, né, o homem branco europeu colonizando e fazendo trabalhar por eles os africanos. Né? E na segunda charge, ela é uma charge pós-colonização, né, em que líderes dos próprios africanos passaram a dominar africanos. Tá? E aí você percebe que a situação não melhorou tanto em muitos países africanos, tá? Que eram colônias e agora viraram estados independentes. Né? E você também percebe que muitos conflitos, né, na atual África, tá? Ainda existem, né, guerras civis muito graves, né, justamente porque pessoas estão brigando com pessoas na própria África
né, por conta de territórios, por conta de questão de riqueza mineral, como, por exemplo, poços de petróleo, jazidas de diamante e ouro, né? As pessoas estão brigando por religião, tá? Existe um conflito muito grande entre islamismo e cristianismo animista no continente africano, vide a questão da formulação lá do território do Sudão do Sul, tá? Então, o processo de descolonização, ele tem como ele é uma das causas dos atuais conflitos no continente africano, ok? Pessoal, a questão 5, ela pede para explicar a política do apartheid implantada na África do Sul, né? Coloquei essa foto e esse texto aí, essas fotos e o texto também que estava lá no slide da aula para nos ajudar aqui agora. Você tem a foto aí em cima dos banheiros públicos, lá em Johannesburgo, na época do apartheid, com placas indicativas de banheiros para brancos e banheiros para não brancos, né? Então, isso aí era um exemplo do processo segregador do apartheid, né? Outra característica que a gente viu também nas aulas, né? Paradas de ônibus com bancos escritos somente para brancos ou europeus, né? As pessoas negras eram proibidas de sentar, mesmo sendo maioria nesses países, né? Elas eram proibidas de sentar em determinados bancos. Nos ônibus, por exemplo, somente os 2 últimos assentos dos ônibus eram liberados para que negros sentassem, né? Se o negro entrasse no ônibus e os outros assentos estivessem vazios, ele tinha que viajar em pé, caso os 2 últimos já estivessem ocupados. Ele não podia sentar nos assentos reservados para brancos. Tá? Então, está o textinho aí, ó. Iniciada na África do Sul, a política do apartheid consistia em uma série de leis e obrigações que oprimiam e submetiam a população negra. Esse regime oficial de segregação foi sendo abolido entre 1984 e 1993. Ele começou ali, finalzinho da década de 1940, tá, gente? Foram vários anos de apartheid, né? Até que em 93 ele praticamente chega ao fim, né? E em 1994 o líder Nelson Mandela, que muito lutou pelo fim do apartheid, né, acaba sendo eleito presidente da África do Sul. Tá bom, gente? Então tá aí um pouquinho de apartheid para vocês. Pessoal, a gente já falou um pouco do Rio Nilo e do Rio Congo lá no outro formulário, né? E aí a gente volta a falar um pouco dele aqui, tá? Porque o Rio Nilo, a gente já aprendeu que ele nasce na região central africana, onde nós temos um clima equatorial de alta pluviosidade, então por isso o Rio Nilo ele tem grande caudalosidade, tá? É um rio com grande volume de água, volume esse grande o suficiente para atravessar essa porção em direção ao deserto do Saara e até desaguar no mar Mediterrâneo sem nunca secar. Então ele é um rio perene, ele é um rio permanente, né? E aí nós sabemos que o Egito está ali em pleno deserto do Saara, né? E a importância do Rio Nilo para esse país é justamente ser a principal fonte de água para o desenvolvimento da agricultura, da pecuária e de aglomerações humanas, né? Nós sabemos que Cairo, no Egito, é uma das 10 grandes aglomerações aí, urbanas da África, né? Com mais de 10 milhões de habitantes, né? Temos Kinshasa também, na República Democrática do Congo, tá? Então, o Rio Nilo ele é importantíssimo aí para toda a população do Egito, né, sendo sua principal fonte de água, ok? Pessoal, nós trabalhamos um pouco, aqui na questão 7, vamos falar disso agora, nós trabalhamos um pouco da regionalização do continente africano, né, esse critério mais histórico-cultural, aqui não deixa de ser também um critério geográfico, porque a gente fala de norte, centro-meridional, né? Então, nós temos aqui na África do Norte, algumas características que eu vou citar além do que está sendo perguntado, até porque a gente não tem que estudar apenas para passar de ano, né? Eu sempre friso isso com vocês. Temos que fixar a matéria, temos que aprender de verdade o assunto para poder sair por aí conversando sobre o assunto, sem falar bobagens aí do ponto de vista científico, tá certo, gente? Então vamos lá, ó. A número 7, ela pede para a gente caracterizar a relação entre o norte da África e o islamismo. Tá? Como vocês percebem, o país do cantinho ali no mapa é o Egito, né? E quando a gente pega o mapa mundi, a gente observa que do Egito para a Ásia, né, você tem uma ligação física, né, que o liga diretamente ao Oriente Médio, né, que é uma das regiões asiáticas.
E no Oriente Médio, nós temos um grande desenvolvimento do islamismo, né? Uma grande quantidade de seguidores do islamismo, e muitas dessas pessoas fizeram parte do processo de ocupação territorial do norte africano. Tá? Então, essa África, que a gente chama de África do Norte no mapa, também pode ser chamada de África Setentrional, e ela também é chamada de África Branca, justamente por conta desse processo de miscigenação entre o asiático ali do Oriente Médio com o africano do norte desse continente. Também podemos chamar de África Islâmica, e aí respondendo à questão 7, né, justamente porque é nesta região do continente africano que nós vamos ter o predomínio do islamismo. Então, a maior quantidade de muçulmanos na África vive nessa parte cinza do mapa que a gente chama de África do Norte. Também tem no sul? Também tem no sul, tá? Só que em minoria. Tá? No centro e no sul da África, que a gente chama de África subsaariana ou centro-meridional, também chamada de África Negra, né, nós vamos ter um predomínio do cristianismo animista, só que lá a variedade religiosa é bem maior do que no norte. Tá? Então, o norte da África ele tem uma presença muito mais marcante do islamismo. Tá? Então, você tem muitos islamitas ou muçulmanos, ok? Nessa região aí do norte do continente. Pessoal, questão 8, ela pede para a gente falar da região do Maghreb. O Maghreb, segundo a legenda aí, ó, é essa área que está em azul escuro, tá? Composto por Argélia, Tunísia e Marrocos, tá? São esses 3 países em azul marinho aí. Esses outros em azul claro aí, um é o território do Saara Ocidental, né? O outro é o território da Líbia e o outro território da Mauritânia, tá? Juntas as partes azul claro e azul escura formam o que nós chamamos de Grande Maghreb. Só que a questão não está perguntando isso, ela está perguntando o que é o Maghreb. Então, é para a gente falar da Argélia, da Tunísia e do Marrocos, os países em azul marinho aí nesse mapa. Tá bom? Então, Argélia, Tunísia e Marrocos formam a região do Maghreb, né? E segundo a tradução, né? Nós temos aí Poente, nós temos Ocidente, nós temos Oeste, né? Dessa região da África, ok? Pessoal, olha lá. A questão 9, ela pede para a gente relacionar a agricultura predominantemente de exportação da África subsaariana à fome, vivida por milhões de pessoas na região. Tá? Então já vamos fazendo essa distinção aqui inicialmente. Na África setentrional, que é aquela parte norte do mapa, nós temos a agricultura de subsistência predominantemente. E na região centro-meridional, que é essa aqui que a gente está perguntando agora, a região subsaariana, tá? Nós temos o predomínio de agricultura monocultura de exportação, fazendas do tipo plantation, né? Em que você vai ter lá algumas produções monocultoras voltadas predominantemente, né, para o abastecimento europeu desde o período colonial até hoje. Até por uma razão bem óbvia. Como se trata de uma região muito pobre, né, os agricultores que ali estão ativamente trabalhando nessa área, eles preferem exportar seus produtos para outras regiões mais ricas do mundo do que vendê-los ali dentro, até porque não existe esse mercado consumidor tão expressivo dentro do próprio continente africano. Tá? Então, essa agricultura de exportação na região subsaariana, ela tem gerado fome por alguns motivos, né? Um deles é a questão da limitação da oferta de alimentos, né? Porque esses alimentos são produzidos visando o exterior e não o interior da África. Tá? Nós temos uma frase que estudamos bastante aí nas aulas anteriores, né, gente? Aquela frase, os africanos plantam o que não comem e comem o que não plantam. Então ela se aplica aí predominantemente à região subsaariana. Muito do que é produzido naquela região é para ser consumido na Europa e não na própria África. E muito do que alguns africanos dessa região consomem vem importado de forma bem barata ali da Ásia, né? Como algumas raízes do tipo batata, beterraba, inhame, mandioca, tá? Então esses produtos aí são importados da Ásia Central, principalmente, né? Para abastecer alguns funcionários de fazendas ali, e as populações que estão fora do processo acabam sofrendo aí com a fome na região. Tá bom? É claro que isso aqui tudo não explica o problema todo da fome, nós vamos ter essa matéria específica lá no 9º ano para falar de fome na África. Tá bom, gente?
Mas isso aqui te dá uma noção de uma das causas, né? Então, eu cito, né, essa pequena oferta de alimentos, tá, para a população como uma das causas da fome. Talvez a principal causa da fome é a pobreza generalizada, porque as pessoas não têm condições de comprar alimentos, né? E tem outras questões, como, por exemplo, conflitos tribais, né, que a gente viu em questões anteriores aí, né? Conflitos tribais ainda regionais na África, né? Você tem lá tribos inimigas destruindo rebanhos, destruindo plantações de outras tribos, né, no intuito de enfraquecê-las, para poder tentar dominar seus territórios. Então, é uma questão bem mais complexa, bem mais sensível do que você pode imaginar, a questão da fome na África, né? Gerando aí um processo de subnutrição para milhões de pessoas que acabam tendo aí expectativas de vida bem limitadas, né? Vamos lá? Pessoal, então a questão 10, ela volta naquele tema, né, do dividir para melhor dominar, né? Então, os europeus, eles entraram no continente africano, obviamente sem o consentimento do povo africano, né? O povo africano fez o máximo de oposição para esse tipo de invasão territorial, né? E para que esse povo se enfraquecesse e isso facilitasse a entrada do europeu ali no continente africano, tá? Você teve um processo de divisão para essa melhor dominação. E como é que foi isso, né? As tribos inimigas foram colocadas o mais próximo possível, já falamos disso hoje, inclusive, né? E as tribos aliadas foram afastadas o mais distante possível. Para quê? Tribos brigando facilita a dominação daquele que está chegando. Tribos aliadas não se aliando também facilita a minha atuação, porque elas não vão atuar contra mim, europeu, que estou chegando no continente africano. Tá bom, gente? Então ficou aí para vocês uma revisãozinha que eu julgo muito legal, tá? Espero que leiam bastante aí os percursos do livro, também pertinentes, tá? E desejo uma ótima semana, desejo excelentes notas aí no formulário de vocês e vamos caminhando devagarzinho que a gente está chegando na reta final já, tá? Beijo para vocês, tá? E até a aula. Tchau!